Orixá pode ser cultuado na bruxaria? Claro que pode, gente. É óbvio que pode, tá? Um orixá, ele é uma divindade. É claro que a visão, os nomes que se dão é, é diferente, né? A aplicação do que o termo Deus, deusa, de acordo aí com uma cultura eurocêntrica. Mas a equivalência existe, é a mesma coisa que eu chamar Tissê de uma deusa indígena brasileira, de eu chamar Shiva de um deus hindu, indiano, de eu chamar Amaterasu de uma deusa chinesa, japonesa, enfim, de eu chamar Sedna de uma deusa havaiana. Não tenho por que eu falar que Inhaçã não é uma deusa africana, Yorubá. Na verdade, existe um discurso que é um discurso que, seja consciente ou não, é um discurso motivado por racismo estrutural de que não se pode cultuar na bruxaria um orixá, por ser um culto vivo. E aí eu pergunto, o que é um culto vivo, né? E existe um culto vivo de orixá? Nunca existiu um culto vivo para nenhum orixá. Nunca existiu. Na verdade, e eu já trouxe isso na palestra de hoje, a nação Yorubá é uma nação extremamente diversa, formada por muitos povos diferentes, cada um com as suas próprias chaves, com os seus próprios mistérios. Então, mesmo entre a nação Yorubá originária, não existia um culto a Inhaçã. E por isso, inclusive, que é difícil definir uma única verdade a respeito dos 9 Oruns. Porque nem entre os povos originários Yorubá existia uma única forma de entender e de explicar. Vamos trazer esta fala, esta narrativa para o Brasil. Porque no candomblé existem os mistérios, as chaves dos cultos dos orixás. Não quero de maneira nenhuma desmerecer o candomblé, sou amante de paixão do candomblé, mas, primeiro, não existe nem uma única nação de candomblé. E o candomblé é uma manifestação religiosa brasileira. Achei que era algum problema. O candomblé, a Lua deixou um recadinho aqui para mim, daqui a pouco eu falo para vocês. Ah, tá. O candomblé é uma religião brasileira, é uma religião que vem a partir de uma forma dos povos escravizados manterem vivos o seu sagrado, manterem vivos as suas origens africanas. Mas com certeza já adaptado para a realidade aqui do Brasil, tanto que a maior parte dos terreiros de candomblé tem fundamentos cristãos. Olha aí o dedo colonizador presente. E mesmo dentro do candomblé, não existe apenas um candomblé. Não existe um culto de Inhaçã no candomblé que seja único e verdadeiro. Se a gente for pegar os orixás, eles são cultuados na Europa, eles são cultuados na América do Sul, eles são cultuados na América Central, que já deixou de ser chamada América Central, mas didaticamente falando, para vocês localizarem, tem no México, na África, nem digo, né, porque está em todo local, está no mundo todo, em várias religiões. E como eu fiz a citação da autora do livro Oiá, né, Judite, qualquer tentativa de subjugar Oiá em Assã a apenas um caminho, apenas um quadradinho, está fadado à falha, porque ela é indomável. Então, sim, os orixás, eles não só podem, como devem ser cultuados na bruxaria. A bruxaria, sendo uma manifestação cultural de todos os povos originários do mundo, a bruxaria, sendo não eurocêntrica, ela é inclusiva por natureza, ela é periférica. A bruxaria é diversidade. E tanto candomblé como umbanda, na minha opinião, assim como todas as religiões de matriz afro-brasileiras que existem, são manifestações puras de bruxaria moderna aqui do Brasil. Isso é uma interpretação minha que eu faço, enquanto sacerdote da bruxaria, enquanto pai de santo sacerdote da Umbanda, é uma visão que eu tenho. E sim, como bruxo, presto culto aos orixás desde sempre e incentivo isso a ser feito.
Claro que a gente não está falando aqui de apropriação, a gente não está falando aqui de você querer imitar o candomblé ou imitar a Umbanda, não é isso. A gente está falando de você beber das muitas fontes que existem desses orixás, existem muitos livros, muitas obras, existem muitas referências, muita divulgação na internet, e adaptar o que é possível para um sabá, por exemplo, que poderia ser feito muito bem com Inhaçã e Xangô, por exemplo, ou Inhaçã e Ogum, ou Inhaçã e Oxóssi, ou Inhaçã e Ossain. Ah, mas Ossain tem como Quizila o vento, então Inhaçã é inimiga de Ossain. Mentira, não tem nada a ver. Mesmo que a Quizila de Ossain seja o vento, porque o vento espalha as folhas, mas o vento não espalha só as folhas. O vento ele espalha também os feromônios, ele permite a fecundação de muitas das plantas. Então podem ter certeza que sim, Ossain e Inhaçã, eles se dão muito bem. Então, como cultuar Inhaçã dentro da bruxaria? Repito, você não vai ficar imitando o candomblé, imitando a Umbanda. Você vai adaptar da mesma maneira que você faz com qualquer divindade. Ah, eu quero prestar um culto para Quernunnos e Ellen. O que você vai fazer para prestar um culto na bruxaria para Quernunnos e Ellen? Você vai ler, você vai estudar, você vai ver cores, vai ver elementos, vai ver mistérios, vai ver onde eles se adequam, vai se inspirar para verificar o sabá e vai fazer o ritual. É a mesma coisa. Vai pesquisar, vai ler, e olha que existem muito mais fontes dos orixás do que de Quernunnos e Ellen, e eu amo Quernunnos e Ellen de paixão, mas existem pouquíssimas fontes registradas sobre eles, e você vai trazer e fazer a transposição. Por exemplo, rituais de proteção, rituais de banimento, rituais de fortalecimento, rituais de encaminhamento espiritual, até mesmo exorcismos, usando o nome, né? Mas quer tirar coisa ruim em ação, é perfeita. Magias de fogo, de vento, magias de tempo, magias astrológicas, magia de estrela, trabalho com ancestrais, trabalhos com espíritos diversos, consagrações, invocações conscientes, enfim. São alguns exemplos que vocês podem pedir ajuda de Inhaçã num ritual de bruxaria, tá? E podem falar que eu estou falando asneira. Vou continuar falando asneira porque a gente precisa lutar contra o racismo estrutural. E não admito, não entra na minha cabeça que todas as divindades do mundo possam ser cultuadas, mesmo menos as africanas.